Olá, começa agora o Assembleia Entrevista. Hoje recebemos aqui no estúdio da TV Alba o deputado estadual Alex da Piatã, ele que é do PSD baiano. Bem-vindo, deputado. Eu que agradeço aqui pela oportunidade. Primeiro, parabenizar a todos aí da TV Alba, do Assembleia Entrevista. Para mim é um prazer enorme estar aqui com vocês. Muito obrigada. A gente tem bastante coisa para conversar nesse Com programa. certeza. Natural da cidade baiana de Conceição do Coité, o deputado Alex da Piatã é economista e com especialização em gestão empresarial. Em sua trajetória política, foi secretário de Saúde e vice-prefeito de sua cidade natal. Atualmente está em seu primeiro mandato como deputado estadual aqui na Alba. Deputado, o senhor tem muitos projetos na área de saúde, né? Acho que até pela própria origem, por já ter trabalhado como secretário. Você tem realmente esse caminho aí da saúde a seguir? Eu acho que quando iniciei meu primeiro mandato como vice-prefeito, o destino me colocou como secretário de saúde do meu município, Conceição do Coité, e fiquei ali exercendo aquele cargo por 1 ano e 4 meses. E isso acabou criando uma afinidade e chegando aqui na casa eu fui membro titular da Comissão de Saúde e Saneamento e hoje presidindo esta comissão. Então acho que em função disso acabou ficando uma bandeira de maior atuação nossa na Assembleia. E a gente sabe que no interior do estado, infelizmente, essa questão da saúde é muito relevante, porque muitas vezes as pessoas têm que se tratar, têm uma dor e precisam se deslocar para a capital. Como secretário, o senhor viveu um pouco isso na pele também, viu essas dificuldades? Vivi, sim. Eu acho que em função de ter vivido isso no interior, isso acabou nos dando uma sensibilidade maior e uma condição maior para poder fazer essa atuação aqui no Parlamento, em especial na comissão. Porque, infelizmente, a regionalização da saúde, principalmente da média e alta complexidade, ela demorou muito a ocorrer. Agora, com o governo Rui Costa e desde o governo Wagner, já começou a se fazer isso. Mas antes isso estava praticamente 90% concentrado no grande centro, em especial Feira de Santana e Salvador. E o que ainda tem um percentual muito grande. Mas hoje nós já temos alguns atendimentos de média e alta na região de Santo Antônio de Jesus, Vitória da Conquista, Juazeiro. Feira de Santana tem anunciado que vai acontecer algumas ampliações, mas o fator principal que nós precisamos hoje é a regionalização da saúde, porque acaba acontecendo, Luana, de vários municípios vizinhos pequenos, onde cada um tem um hospital, gastando uma fortuna, mas não resolvendo absolutamente nada. Então, qual é a ideia da regionalização? É fazer com que cada hospital desse tenha ali um atendimento de emergência, mas que não use todo aquele recurso e que esses recursos sejam concentrados. Hoje, o governador tem feito isso no formato de consórcio dos territórios, consórcio de saúde, para que a gente possa, um exemplo na minha região do Sisal, território do Sisal, em vez de ter 20 hospitais nos 20 municípios, cada um gastando 300, 400, 500 mil reais, melhor em algumas cidades ter um hospital com o mínimo que possa estabilizar e gastar somente 100 ou 100 e pouco, e o restante do recurso concentrar em um grande hospital regional para que possa realmente dar resolutividade ali, que possa ter leitos de UTI, que possam fazer cirurgia cardíaca, cirurgia ortopédica. Com especialidades. Exatamente, porque hoje o que é que acontece? Esses hospitais gastam muito e não resolvem absolutamente nada, as pessoas vão apenas por soro e quando precisa de uma especialidade cirúrgica, de consulta, tudo, precisa se deslocar para a Feira de Santana, para Salvador. Mas nesse caso, o senhor não acha que teria uma superlotação dessa estrutura regional também, se você concentrasse da mesma maneira? Ou ainda há essa concentração na capital e em Feira de Santana, e isso seria uma forma de estar pulverizando essa demanda? Com certeza. Nós tiraríamos essa superlotação desses grandes centros, em especial Feira e Salvador,
e nós levaríamos esses atendimentos, porque esses estão vindo para cá, para resolver, para Salvador, nós resolveríamos lá no território, lá na região, e daríamos uma resolutividade muito maior, folgaríamos aqui os grandes hospitais, o HGE da Vida, Clériston, Roberto Santos, e as pessoas teriam menor sofrimento, porque não precisariam fazer esse grande deslocamento. Eu não tenho dúvida de que os consórcios de saúde, com a regionalização, principalmente da área de especialidades, média e alta, especialidades de consultas, exames e hospitalar, é a grande saída. E já existe um projeto, deputado, para isso? Já. Hoje o governador já tem feito isso com o secretário de Saúde, Fábio Vilas Boas, com as policlínicas. São todos os territórios, têm sido criados consórcios de saúde para que tenham as policlínicas com os atendimentos com especialistas, neuro e por aí vai, especialistas que não tem ali, e exames mais complexos, como tomografia, ressonância. É um primeiro passo e eu tenho certeza que vai dar uma desafogada muito grande. Alguns já estão em construção, outros já foram inaugurados, outros já estão sendo aprovados para iniciar obras. Então vai ser um passo. Não é ainda o ideal, porque nós precisamos ir para a área hospitalar, que é onde está um verdadeiro gargalo dessa situação. Mas é a saída, não tenho dúvida de que os consórcios de saúde, a regionalização da média e alta é a saída, porque os países desenvolvidos onde deu certo foi assim, o Ceará iniciou e foi pioneiro nessa questão dos consórcios e está dando certo, está colhendo bons frutos. Quando e na Bahia eu não consórcio, explica um pouquinho essa modalidade para a gente entender. É um consórcio entre os municípios, é mais ou menos o que eu te falei, pegando... Mas as estruturas seriam em parcerias público-privadas ou seriam estruturas do governo? Em parceria dos municípios e o Estado. Como é que funciona? Num território onde se forma um consórcio de saúde com 25 municípios, cada município dá uma contribuição proporcional à sua quantidade de habitantes e os municípios vão, aí eu não me lembro bem o percentual, mas salvo engano, o governo do estado entra com 40% do custeio e os municípios entram com 60%. Isso construção e manutenção da estrutura? Não, apenas custeio, apenas manutenção. Certo. O investimento de construção e de montagem, tudo é do governo do estado. O governo do estado vai montar a policlínica e vai entregar aquele consórcio. Aí o consórcio, porque imaginem, para o município é muito interessante, imagine um município lá do interior, é melhor ele contribuir para que tenha uma policlínica do lado e possa conseguir o exame mais complexo, a consulta, do que ele ter que custear o transporte e deslocar o seu paciente, o seu habitante, até Feira de Santana, até Salvador, ou até Juazeiro, Vitória da Conquista, no oeste até muito longe, Barreira. Então, se tem ali, vai ficar mais barato para ele. Vai ficar muito mais barato contribuir com a manutenção da policlínica do que ter que deslocar esse paciente e sem contar o sofrimento do paciente. Com saúde, a gente sempre tem que buscar pensar a longo prazo, né? A gente tem que pensar que não só o sofrimento vai ser menor, a economia é maior se você tiver a prevenção, se você tiver um diagnóstico precoce. Então, tudo isso vai melhorar para o próprio município, caso tenha um acesso à saúde para os seus cidadãos. Aí, essa questão da prevenção, o Brasil avançou muito com as unidades de saúde da família. A atenção básica que nós chamamos da saúde nos municípios. É claro que alguns municípios ainda têm uma deficiência muito grande, mas precisa evoluir. No território do Cisal, como é que está lá essa estrutura de saúde da família? Tem funcionado? Aí como é uma gestão de município, é uma realidade de cada município. Tem município que tem uma cobertura maior e está conseguindo fazer de uma forma melhor. Tem município que nem tanto, está mediano, município que está com a cobertura muito pequena ainda, que precisa melhorar. Aí é uma questão que precisa ser analisada município a município. E além da saúde, o senhor tem um foco também na saúde da gestante, né? Tem alguns projetos nesse sentido. Por algum motivo específico, deputado?
Não, eu acho que a saúde, em geral, acaba indo nos despertar para vários temas, porque a saúde ela é muito ampla, tem uma amplitude muito grande. Na questão das gestantes, nós apresentamos, salvo engano, 2 projetos de lei aqui na casa, pensando nisso. Um foi na questão A questão da atividade física, isso, né? Grávidas ativas. Grávidas ativas, nós demos o nome do projeto de lei, para que possamos incentivar justamente nas unidades de saúde da família, no pré-natal dessas mães, que elas possam fazer atividade física, que elas possam ter um acompanhamento com atividade física, porque assim, o Ministério da Saúde, a Organização Mundial da Saúde, tem predeterminado que 70% dos partos sejam naturais. Isso para a preservação da própria saúde da gestante e do filho também, do bebê. Ou seja, é muito importante que o pré-natal seja bem feito. E dentro desse pré-natal nós vimos várias matérias de vários especialistas mostrando que a atividade física contribui muito para isso e contribui muito para que o parto seja um parto natural e saudável. E, por consequência, nós vamos ter no pós-parto, depois do parto, a mãe saudável e o bebê saudável. Olha aí o longo prazo que a gente vinha falando, né? Exatamente. Inclusive, alguns da área até brincou conosco, ó, se esse projeto for aprovado, vai ter mãe aí expulsando o filho antes do tempo, e muitas. Então, eu achei super interessante, eu acho que é essa forma, porque infelizmente, Luana, hoje nós temos essa dificuldade. Eu fui secretário de saúde do município e as mulheres que não me ouçam aí, viu, mas as mulheres querem fazer o parto cesáreo de todo jeito, achando que não quer sentir dor, tudo. Mas eu tenho um exemplo dentro de casa, minha esposa, nós temos 3 filhos e 2 foram naturais e 1 cesáreo. E a diferença foi muito grande, naturais, logo depois ela estava nativa, estava bem. E o parto cesáreo até hoje ela sente alguns reflexos ainda daquele parto, porque é uma cirurgia, é todo algo invasivo de modificação do corpo da mulher. Então, quanto mais nós conseguimos, esse é um. O outro, pensando da mesma forma sobre gestante, foi um projeto de lei que nós apresentamos no sentido de proibir o acesso às gestantes ao álcool e ao cigarro. A gente vai falar sobre esse projeto no próximo bloco. A gente continua falando sobre saúde e também sobre outros temas e lutas e bandeiras do deputado Alex da Piatã, que está aqui conosco hoje. A gente volta daqui a pouquinho. A Assembleia Entrevista volta já. Quando fiquei sabendo que tinha tuberculose, imaginei, é o fim. Mas logo descobri, tuberculose tem cura. Se parar o tratamento, a doença pode voltar, mais forte. Família, amigos, profissionais de saúde, todos juntos contra a tuberculose. É bom saber que eu não estou sozinho. Em caso de tosse por mais de 3 semanas, procure uma unidade de saúde. Pode ser tuberculose e o tratamento precisa ser feito até o fim. O Hospital Martagão Gesteira, o único da Bahia especializado em pediatria e referência no atendimento de crianças com câncer, cirurgia cardíaca e neurocirurgia, pede socorro. A tabela que remunera os serviços está defasada há mais de 10 anos e apenas 2% dos recursos são doações. A dívida chega a 25 milhões de reais e o hospital está ameaçado de fechar. Mas você pode ajudar. Ligue 7130323773, acesse o site martagãogesteira.org.br ou faça sua doação nas contas que aparecem no vídeo.
Eu apoio o Martagão Gesteira. E você? Estamos de volta hoje batendo um papo com o deputado estadual Alex da Piatã. Mais uma vez, seja bem-vindo. Esse é o nosso segundo bloco e a gente estava falando no primeiro bloco, terminou, você começava a falar do projeto de lei que pretende proibir a venda de bebida alcoólica e cigarro para mulheres gestantes. O senhor acha que esse projeto seria bem recebido pela sociedade? Eu confesso que gerou, Luana, uma certa polêmica, mas a grande maioria, pelo menos que eu tive acesso, que eu ouvi, de respostas que nós tivemos na rede social, em loco, foram extremamente positivas. Até mesmo porque eu acho que ninguém tem dúvida do quanto o cigarro, quanto a bebida alcoólica prejudica a gestação e prejudica a criança. Isso já está provado por pesquisa científica. Totalmente provado, inclusive tem números, acho que de cada 1000 crianças, 8 crianças nascem com problemas, eu esqueço assim o termo, mas nascem com problema em função principalmente da bebida alcoólica ingerida pelas gestantes. Então, se nós, em função disso, temos uma lei que proíbe o menor, por exemplo, o menor não pode beber, não pode se vender bebida nem cigarro para um menor. Não é assim? Sim. Então, acho que da mesma forma, por que não pode para um menor? Porque sabemos das consequências graves que isso pode ocorrer. Então, imagine para uma gestante que é uma maior e um menor. Então, porque é uma adulta, mas que está ali com a responsabilidade que eu diria que é uma das maiores responsabilidades do ser humano, que é no momento em que vai dar à luz, que vai gerar um novo ser, né? Um momento que mais se assemelha ao Criador. Então, eu acho que é de uma responsabilidade muito grande e que nada mais justo do que haver essa proibição. Muitos, às vezes, nos perguntam assim, isso vai impedir? Pô, ninguém vai impedir que um menor beba, porque se ele for beber escondido, então, lei nenhuma, de proibição nenhuma, vai impedir que ninguém faça. É proibido matar. É crime, mas alguns acabam cometendo o crime. Mas eu tenho certeza que consegue diminuir. O legislador tem a função, e é educativa, inclusive, né? Exatamente. De tentar proteger. E de legislar e criar um conjunto de regras que possam fazer com que a sociedade conviva melhor. E nada mais justo do que a gente sabendo que algo é muito nocivo no momento, repito, que uma mulher está gestante, dando à luz e gerando um novo ser, que a gente proíba para tentar evitar ao máximo que essa nocividade aconteça. E como é que está esse projeto de lei? Está em andamento? Em aprovação? Está na casa, nós apresentamos, os projetos de lei aqui na Assembleia vão direto para a Comissão de Constituição e Justiça, não entrou na pauta ainda, nós estamos esperando entrar na pauta, para quando entrar na pauta ver a questão da constitucionalidade ou não do projeto, para daí ser votado nas comissões e depois chegar ao plenário. Mas está tramitando. Deputado, nós temos aqui perguntas dos nossos telespectadores. Antes de realizar a nossa entrevista, a gente divulga em redes sociais e os nossos telespectadores nos enviam por e-mail essas perguntas e a partir de agora eu passo a dar voz a essas pessoas. O Álvaro Cento-Sé, de Itaparica, pergunta quais são as principais áreas de atuação do senhor. Olha, Álvaro, Itaparica, né? Pô, terra boa. Mas, como eu disse aqui, o parlamentar, ele acaba tendo a obrigação de atuar de uma forma muito ampla. Mas a nossa principal atuação aqui tem sido muito na área de saúde, na área de infraestrutura também, de estradas, rodovias, porque como nós temos uma base muito grande no interior, inclusive lá em Itaparica, eu fui votado lá, recebi o apoio do atual vice-prefeito de lá, Bazar, e também lá as demandas de infraestrutura existem. Então, essas são as áreas de maior atuação. É claro que uma afinidade muito maior na área de saúde pela nossa atuação, por aquilo que eu já falei, né, inicialmente aqui.
sobre isso também pergunta o Gutenberg Castro, que é de Conceição do Coité, voltando a falar para quem pegou a entrevista já no meio, que o nosso deputado é de lá de Conceição do Coité, então conterrâneo. Ele pergunta quais são as propostas de melhorias para a saúde de Coité e região. Em Coité e região, eu posso falar muito bem em relação à saúde. Como eu fui secretário, eu tinha uma obrigação muito grande de, enquanto parlamentar, contribuir. E uma das epidemias que nós vivemos hoje na saúde do Brasil, não é só em Coité, não é só na Bahia, no Brasil, são os acidentes com motocicletas. Os hospitais estão superlotados, é uma verdadeira epidemia. Um sociólogo agora, recentemente, Vasconcelos, ele depois de fazer uma grande análise, colocou de forma muito chocante, dizendo o seguinte: as motos podem trazer o caos social para o nosso país muito pior do que o que foi a escravidão. Imaginem o que é isso. E eu concordo plenamente com ele e com os mesmos dados e provas. Nós só temos hoje, de toda a nossa frota, apenas 17% são de moto. E isso é extremamente crescente, crescimento exponencial. E o número de acidentados de moto tem superlotado os nossos hospitais. HGE 2, estive lá semana passada na inauguração do setor de imagens, o diretor médico disse que 65% dos leitos de UTI são ocupados com acidentes de moto. Então é um caos total. Em função disso, vendo isso quando fui secretário, lá em Coité, nós conseguimos levar para lá, para que cirurgias ortopédicas não precisassem mais vir para os grandes centros. Hoje é realizado lá. Toda a região realiza cirurgias ortopédicas em Conceição do Coité, depois de termos conseguido levar o Hospital Português da Bahia para assumir os 2 hospitais que tem na cidade. Os 2 hospitais lá são administrados pelo Hospital Português da Bahia. E hoje, um outro fato muito importante da saúde lá é que nós conseguimos zerar as filas de cirurgia. Hoje eu recebi a semana passada, e comemoramos isso, de que o hospital lá estava procurando outros municípios para levar pacientes, porque tinha zerado as filas de cirurgia geral. Então, nesse sentido, a gente tem buscado melhorar, e isso tem sido as primeiras respostas, que eu acho que têm sido bastante significativas, principalmente nessa questão de cirurgia geral e nessa questão de cirurgias ortopédicas, que o sofrimento era muito grande para vir para as filas, para os corredores dos hospitais dos grandes centros, e hoje estão sendo resolvidas lá mesmo. Pronto, Gutenberg, então, deve estar feliz com a resposta. Com certeza, e ele sabe disso. Agora o Felipe de Oliveira, ele é daqui do bairro da Boca do Rio. Ano passado, o senhor criou uma lei que proíbe a venda de cigarros a gestantes, aquela de cigarros e bebidas que a gente falou há pouco. Já está em vigor? A gente falou também que ainda vai ser votada. Ele pergunta, não seria mais eficaz conscientizar as grávidas? Eu acho que as duas coisas. A conscientização, ela já existe. Ela já existe. Eu acho que durante o pré-natal, a grávida, quando ela vai, e aí eu respondo para o Felipe, toda gestante, ela vai fazer o pré-natal com algum médico. E eu tenho certeza absoluta que o médico deixa claro para ela, conscientiza de que a ingestão de bebida alcoólica e cigarro vai fazer mal. Mas é a nossa obrigação, além de conscientização, é a nossa obrigação enquanto deputado, enquanto parlamentar, legislar. Então nós entendemos que a legislação também, a lei, também é um caminho. É importante a gente dizer também que não é um golinho ou uma tacinha, não, que os médicos dizem que é 0 álcool durante toda a gestação. A Maiara Fernandes, da cidade de Pintadas. Os ônibus que levam os pacientes para a capital são sucateados e tornam a viagem difícil. Como isso pode ser resolvido? Aí eu vou responder para a nossa amiga Maiara lá de Pintadas, que é uma questão municipal. A responsabilidade de transporte de pacientes é de cada município. Então, cabe aí a vocês cobrarem aos vereadores, exatamente. Nossa amiga Maiara aí cobrar dos vereadores lá de Pintadas para que eles fiscalizem isso e cobrem,
porque realmente, no momento de dor, o transporte tem que ser, no mínimo, um transporte digno, né? Então, com certeza. Fazer a cobrança lá do vereador que ela votou. A Yara Landi, Alto do Cabrito, aqui em Salvador. Quais seriam as soluções para desafogar os hospitais de Salvador? Já falamos bastante sobre isso também. Regionalização, Yara. Regionalizar a saúde hospitalar de média e alta complexidade, exames, consultas, cirurgias, UTIs para as regiões. Ou seja, cada região de saúde ter um grande hospital. Essa é a saída. Eu vou juntar com a pergunta do Fabrício Fagundes, que é de Feira de Santana, porque ele fala um pouco sobre isso. O Hospital Clériston Andrade consegue atender as demandas da região? Não, não consegue. Justamente por essa superlotação, né? O Clériston, existe um projeto de passar por uma reforma, mas eu acho que não é essa ainda, vai melhorar, como melhorou o HGE2 aqui, o HGE1, então já melhorou, mas não é essa ampliação que resolve. O que resolve é termos os hospitais regionais. E o João Paulo Marques, da Pituba, ele pede para o senhor fazer um balanço. Qual é o saldo do seu mandato, né? Até agora, de 2015 para cá, como é que você avalia essa atuação? Eu estou muito feliz. Eu acho que quem tem que avaliar, principalmente, eu sou suspeito para avaliar, né? Quem tem que avaliar principalmente são quem está nos assistindo nesse momento, são os cidadãos baianos, os nossos eleitores, aqueles que não votaram. Eu sempre uso muito nas nossas redes, no nosso discurso, pedindo que façam elogios, críticas, sugestões que nos ajudam. Mas eu tenho pelo menos uma certeza, eu tenho me dedicado dia e noite ao meu mandato, ao nosso mandato. Eu tenho me dedicado, tenho trabalhado de domingo a domingo, visito sempre as bases, ouvindo sempre as pessoas, conversando com os diversos segmentos, participando nas comissões, apresentando projetos de lei. Eu falei há pouco, essa semana, falei muito sobre isso. A semana passada, eu vou dar só um exemplo, porque se eu for dar esse resumo que o João Paulo está pedindo aqui, a gente ficaria dia, noites e mais dias. Mas, só um resumo, o governador Rui Costa baixou um decreto recentemente aí, instalando na Bahia um comitê gestor estadual de combate a acidente de moto. E eu disse para ele pessoalmente, essa foi uma bandeira nossa muito forte aqui na casa, desde o início, com inúmeras audiências públicas, inúmeros discursos aqui na TV Assembleia, dei várias entrevistas, participei de vários programas voltados para isso. Se esse comitê funcionar, eu disse para ele numa brincadeira, mas é sério, vale mais do que qualquer obra que ele tem feito e eu vou estar totalmente preenchido com a minha atuação parlamentar, porque eu sei do resultado social disso. No próximo bloco, a gente vai falar sobre as obras de recuperação de estradas do território do Cisal. O nosso papo é com o deputado estadual Alex da Piatã. Não saia daí, o Assembleia Entrevista volta já. Fraqueza, dor de cabeça, náuseas e vômitos, olhos amarelos e dores no corpo. Estes são sintomas da febre amarela que tem causado morte em algumas regiões do país. Se sua cidade está entre elas, não deixe de se vacinar. É importante também eliminar os focos do mosquito, que além da febre amarela, transmite zika, chikungunya e dengue. Cuide de você. Cuide de todos. Ser mãe é um momento mágico na vida de toda mulher. A expectativa é enorme, as roupinhas, a gente não vê a hora. Não importa se é menina ou menino, o que a gente quer é que venha com saúde. Mas para isso, os nossos bebês precisam da sua proteção. Todos nós precisamos combater o mosquito da dengue. Está provado que ele também transmite a chikungunya e o zika vírus. Se uma grávida contrair zika, o bebê pode nascer com microcefalia, que causa sequelas para o resto da vida. O perigo do mosquito aumentou e mais do que nunca, a Bahia precisa da ação de todos juntos. Faça a sua parte. O mosquito gosta de água parada.
Qualquer brechinha na caixa d'água é um perigo. E a laje, já deu uma olhada hoje? Se chover, não esqueça de limpar com o rodo, viu? Tenha muito cuidado com o lixo para não acumular água. E baixe o aplicativo Caça Mosquito para denunciar os focos de difícil acesso. Proteja nossos bebês da microcefalia. Agora é todo mundo contra o mosquito. Governo do Estado. Bahia. Terra-mãe do Brasil. De volta com o nosso Assembleia Entrevista, e para você que ligou agora a televisão, hoje estamos recebendo o deputado estadual Alex da Piatã. Deputado, o senhor tem visitado algumas obras de recuperação de estrada. Esteve lá no trecho da BA 381 e da BA 120. Como é que estão essas obras? Olha, muitas das nossas rodovias no estado da Bahia já são rodovias antigas, as rodovias já com mais de 15 anos. Então, algumas se deterioram, o que é o processo normal. E muitas dessas rodovias que nós indicamos, não só no meu caso, como outros colegas parlamentares, reivindicações do povo, nós estamos tendo uma resposta agora. O governador tem autorizado muitas dessas obras e a gente tem buscado visitar essas obras para saber como está o andamento, ver a qualidade, ver o andamento dessa roda. Eu estive na BA que liga a cidade de Quijinga e a BR-116 Norte, visitei a que está fazendo entre Santa Luz e Queimadas, visitei também a que está fazendo entre Cansanção, Itiúba e Filadélfia, visitei Riachão, a Conceição do Coité. Sábado agora vamos dar ordem de serviço junto com o governador lá em Antas, a Sítio do Quinto. Fomos também na inauguração lá de América Dourada, na BA ali, que vai para Irecê até o distrito de Prevenido, e temos visitado muitos. Agora recebemos a ótima notícia de foi homologada a licitação e em breve o governador vai dar ordem de serviço da estrada que liga Conceição do Coité até Serrinha, até Biritinga, e outras mais que a gente tem destacado. Eu acho que a importância de ir lá, Luana, visitar, ver a obra como está, acompanhar. Muitas delas estão lentas, um pouco atrasadas em função das chuvas, mas como são regiões que precisam muito de chuvas, a gente pede que atrase mais ainda em função da chuva, não é problema. Mas a gente tem acompanhado de perto e tem ficado muito satisfeito em ver que essas rodovias em breve vão estar em bom estado. Aquelas que tiverem problema, exemplo daqueles que estão nos assistindo, sabe? A exemplo de Riachão, a Conceição do Coité teve um problema depois e nós estamos acompanhando diariamente para checar. Já foi levado material para laboratório para a gente ter uma resposta do porquê de alguns pequenos problemas. Mas no em trecho, relação a solo, em relação à recuperação em si? A recuperação em si. A base está perfeita, mas a massa asfáltica teve algum problema. Mas aí as empresas, já vai sair o resultado agora, o resultado técnico, colhido em laboratório da CEINFRA, e as empresas têm a obrigação de deixá-las como foi contratada, sem nenhum custo adicional para o poder público. E nós vamos acompanhar isso de perto. Todos esses trechos estão passando por recuperação ou tem algum que é construção de estrada? Não, recuperação. Todos construção recuperação. Apenas no trecho lá de 8 quilômetros da BA que vai até Irecê, que liga América Dourada a Prevenido. E com relação à manutenção, porque é sempre a gente sempre fica preocupado, né? Vai, recupera, e depois passa um tempo, não se olha para aquelas regiões, ficam aquelas estradas perigosas, esburacadas. E como é que vai ser essa manutenção? Olha, o governador, com a preocupação dele em relação à manutenção, tem tentado incentivar, da mesma forma que falamos da saúde, os consórcios, para que eles possam dar manutenção da estrada. Por quê? Aí eu vou explicar o porquê, isso é importante. Começa a sair os primeiros buracos na estrada. Para o governo do estado licitar uma empresa para ir lá tapar 10 buracos, é praticamente impossível, não tem como, é algo muito pequeno. Então qual é a ideia do governador? É equipar os consórcios municipais lá do território do Cisal, território da Bacia do Jacuípe, ter os equipamentos necessários para que eles, no primeiro momento que surgirem
ali as primeiras danificações, os primeiros buracos, eles vão lá e fazem o tapa-buraco. Então o governador está licitando uma série de equipamentos para que possa comprar e ceder para esses consórcios, e esses consórcios fiquem responsáveis por essa manutenção, que antes era uma atribuição do DERBA. Como o DERBA foi extinto, essa manutenção vai passar a ser atribuição dos consórcios de infraestrutura intermunicipais. Os municípios se juntam num número mais ou menos como aquele que a gente falou, de 20 a 25 municípios? Aí depende da quantidade de habitantes de cada região, de cada território. Dos 27 territórios, todos os territórios têm uma estrutura e vão ter uma estrutura de maquinário, de equipamentos, de convênio do governo do estado para receberem recursos, para promover. Em algumas localidades, em algumas regiões, isso já está funcionando e funcionando bem. Essa união é muito importante, né, deputado? Dos municípios, de não haver uma concorrência entre eles, mas uma união para que as coisas comuns funcionem naquela região. Extremamente importante. Se você for para... Na Alemanha é assim, na França é assim, é o consórcios municipais, as coisas funcionam de forma regionais. Não adianta um município tentar ficar competindo com o outro em ter um melhor hospital, em ter a sua melhor estrutura, porque os municípios hoje têm dificuldade financeira, às vezes, para pagar a folha. Como é que vai ter estrutura para manter sozinho uma estrada, manter sozinho um hospital funcionando bem? Então, se eles se unem e estão próximos um dos outros ali, eles conseguem dar uma resolutividade muito maior. E aí tem que ter um pensamento que vai além de município, além de partido, além de tudo. Pelo bem comum e pelo bem do povo. Essa é a dificuldade, porque às vezes fica o barrismo, cada um quer levar para o seu município, aí fica a questão política, cada um quer fortalecer o seu grupo político, o seu partido político. E isso nós temos que, nos dias de hoje, não dá mais para... Eu acho que nós temos que deixar essa disputa para a hora certa, que são aqueles 45 dias de eleição, e fora daqueles 45 dias, tratarmos como gestão, tratarmos pensando em 100% da população, sem distinção de partido, de grupo, mas pensar na população como um todo. Agora, mas essa consciência já está ocorrendo. Acho que está melhorando. Com certeza. A gente falou bastante do território do Cisal e eu queria que você explicasse um pouco o que é o território do Cisal e a importância justamente dessas rodovias para essas cidades que compõem esse território. Olha, veja só, nós falamos aqui do território do Cisal e talvez eu puxe o exemplo porque é onde eu nasci, é onde eu resido, que é lá no território do Cisal, em Conceição do Coité. Mas isso se estende a vários outros territórios. O Vale do Jiquiriçá é um exemplo, nós temos visitado muito a cidade de Laje e outras cidades lá, que também está se buscando o funcionamento de consórcios. O governador Wagner dividiu o estado em 27 territórios. Então, o território do Cisal, o território da Bacia do Jacuípe, Portal do Sertão, aí são vários territórios, são 27 no total. E cada território é composto por uma quantidade X de municípios, que aí tem consórcio com 20, tem consórcio com 14 municípios, com até somente 8 municípios. E esse consórcio, dentro desse consórcio, desse território, esses municípios têm afinidades em comum. Eles têm afinidades em comum. Um exemplo, o território do Cisal é um solo que é o mesmo, então a produção ali é mais ou menos parecida. Então a intenção é fazer com que, por isso que o nome é território de identidade, porque eles têm uma identidade em comum. Então o trabalho em cima desse território, dessa questão dividida por territórios, tem dado muito certo. Tem sido bastante proveitoso, alguns territórios menos desenvolvidos, outros mais, outros já pegaram o know-how desse trabalho em consórcio, outros menos, mas o território do Cisal é um exemplo de que o consórcio funciona muito bem, a questão da identidade tem sido muito afinada, mas a gente
espera que isso vai melhorar. E as estradas são fundamentais para que esses territórios se desenvolvam. Se não tiver, de produção. Exatamente. Toda a infraestrutura ela começa com a estrada. Se não tem estrada, todo o restante fica prejudicado. Então, hoje é uma luta para que esses territórios, como um todo, esses 27 territórios, tenham suas malhas rodoviárias bem definidas, bem zeladas, bem cuidadas, para que as pessoas possam trafegar dignamente e possam escoar sua produção. Alguns é mais turístico, então precisam também ter um acesso melhor. É mais ou menos nesse caminho. A gente já está quase no fim do programa, mas eu queria que o senhor falasse sobre as emendas parlamentares, né? Como é que você define a alocação de recursos, quais seriam as emendas? O senhor entregou recentemente um trator para a cidade de Lages, já fez isso com outros municípios também? Isso é uma luta, viu, Luana? Porque é a lei da oferta e da procura. A procura é grande e as emendas parlamentares são bastante reduzidas. Nós entregamos em Lages, mas entregamos também em Vazedo, já entregamos em Santa Luz, em Araci, em Itiúba, Queimadas. São vários municípios, eu com certeza não vou lembrar de todos aqui, mas são muitos municípios, vamos entregar em outros. Com certeza quem está nos assistindo aqui vai dizer, e no outro, meu não veio ainda, mas é uma dificuldade. Através de emenda parlamentar. De emenda parlamentar. Aí vai... Desde, como você falou, do trator agrícola, a ambulância, outras obras. E a gente tem tentado dialogar com os prefeitos ou com associações, com as instituições diversas, no sentido de alocar da melhor forma as nossas emendas, mas principalmente pensando no resultado dessas emendas. E não apenas entregar por uma questão eleitoral, questão política, mas ver de fato o que aquela emenda vai representar, se realmente aquele povo está precisando. Eu agora mesmo, quando nós fomos, sempre que nós vamos decidir, é uma loucura porque são muitas demandas e a oferta é pouca, então a gente procura alocar onde realmente está precisando e onde realmente vai ter uma utilidade maior possível para a população. Não é fácil, mas a gente tem administrado da melhor forma possível essa questão da alocação das emendas. Ouvir os prefeitos e as populações desses municípios também é fundamental. Fundamental. A gente visita muito a base, geralmente quando sai das nossas atividades aqui na quinta-feira à tarde, na sexta, e vai para sexta, sábado, domingo. Quem nos acompanha aí pelas redes sociais vê a nossa visita intensa, finais de semana e tudo, e isso nos sensibiliza muito, porque a gente ouve, vê quais são as demandas das lideranças, prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, ex-prefeitos, presidente de associações, lideranças religiosas e a população de uma forma geral, para que isso norteie a nossa atividade parlamentar. Muito obrigada pela sua participação, deputado. Nós conversamos aqui com o deputado estadual Alex da Piatã, que está desenvolvendo um trabalho aí voltado para a área de saúde e também muitas outras áreas. Obrigada, deputado. Eu que agradeço, quero desde já parabenizar todos vocês, parabenizar todos que fazem o programa aqui, a Assembleia Entrevista, todos que fazem a TV Assembleia. Vocês realmente é quem levam a nossa atividade parlamentar para que tenha visibilidade por todos, e Deus abençoe aí cada um de vocês e contem sempre conosco. Muito obrigada. E obrigada a você que nos assistiu até agora e acompanhou o nosso Assembleia Entrevista. Você pode rever essa entrevista e compartilhá-la. Assista a TV Alba nas redes sociais e também pelo site tvalba.ba.gov.br. Obrigada pela sua companhia e até o próximo Assembleia Entrevista.